O que poderia, na minha opinião, provocar o afastamento do Jair Bolsonaro e do Alexandre Ramagem é justamente uma decisão judicial. Por quê? Porque o Alexandre Ramagem, ele sabe muito a respeito do Bolsonaro. Então, veja bem, ele ontem fez uma gravação, divulgou um vídeo, em que ele responde pelo Bolsonaro. Ele diz: quem me mandou gravar foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro tinha dito para um jornalista do Metrópolis, Paulo Capelli, que não ia comentar sobre esse áudio. Isto é, indicando que ele não gostou. Porque senão ele comentava, não, foi normal, eu pedi, porque era uma segurança para todos nós. Mas ele não preferiu não comentar. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Alexandre Ramagem, ele sabe muito a respeito do Bolsonaro. Ele fazia o serviço sujo. Então, ele fazia o serviço sujo. Então, você imagina o que aconteceria numa delação do Ramagem. Então, muitas vezes as pessoas começaram a falar, vai lançar o Pazuello, não é mais ele. Etc. Outros podem fazer isso. Podem tentar, de alguma maneira, procurar queimar o Alexandre Ramagem. Mas da família Bolsonaro, eu duvido que venha. Porque o Alexandre Ramagem, ele fazia o monitoramento dos adversários do Bolsonaro. Então, ele fazia também o monitoramento dos aliados do Bolsonaro. Vou dar aqui uma notícia que não saiu ainda, mas depois eu vou detalhar, sabia? Você sabe que tem um segundo hacker que nós entrevistamos, que se chama Patrick Brito. Tá? O Patrick Brito nos deu uma entrevista de cerca de 10 dias, em que ele fala sobre o trabalho que ele prestou. Hoje ele está exilado na Sérvia. Exilado não, ele foi para lá, fugiu, está lá na Sérvia. Mas ele foi contratado, ele mostra por policiais civis de São Paulo e para perseguir o Márcio França, que era um trabalho que interessava ao Dória na ocasião, o João Dória. E ele mostra que recebeu pagamentos para isso. Ele prova. E ele perseguiu também vereadores de uma cidade do interior, chamada Bauru, diz ele contratado pela prefeita na época, e mostra que recebeu mais de 160 mil. E aí ele mostra mais. Ele prestou serviços para a Embaixada dos Estados Unidos. Ele prestou e recebeu por isso. Ele monitorou ilegalmente a Embaixada do Irã, aqui em Brasília. Mas o que eu estou falando tudo isso? Estou falando que ele é um personagem, um hacker, foi usado nessas investigações geopolíticas, ou de interesse dos Estados Unidos, de interesse da política aqui de São Paulo, mas ele fez mais do que isso. Ele foi contratado, ele vai dar uma entrevista para mim contando detalhes, mas eu estou antecipando aqui. Ele foi contratado por um agente da ABIN, ele dá o nome do agente da ABIN, que era subordinado ao Ramagem, para fazer o monitoramento do Mourão, que era o vice-presidente. Na época, o Bolsonaro estava preocupado se o Mourão estava participando de algum movimento para o impeachment dele. E ele monitorou, ele entrou nas contas do Mourão, depois ele foi alcançado pela Polícia Federal, e naquela ocasião, e era um serviço contratado pela ABIN, portanto, da equipe do Ramagem. Então, você imagina como o Ramagem, as informações que o Ramagem tem. Então, o Bolsonaro não vai brigar com o Ramagem. Não vai. Agora, o Ramagem, a gravação dele complica as pessoas próximas do Bolsonaro e do Flávio, as advogadas, sobretudo. O próprio Bolsonaro e também as advogadas. Porque o que está acontecendo ali é uma reunião e ela teve desdobramento, para você pressionar, discutir caminhos para pressionar a Receita Federal, auditores da Receita Federal. E as advogadas, se essa investigação avançar, compromete as próprias advogadas, porque fizeram essa reunião dentro do Palácio do Alvorada, em que elas estavam relatando o que estava acontecendo na Receita e pedindo apoio. Estavam relatando. Ela diz agora, que a advogada é a Juliana Biarrembá, Luciana Pires, que, na verdade, foi denunciar que existia um esquema dentro da Receita Federal, mas ela era advogada do Flávio Bolsonaro, e o Bolsonaro diz ali, o Jair, pai, ele diz ali, olha, posso conversar com fulano, não tem problema nenhum. E depois disso, elas conversaram com o secretário da Receita Federal, naquela ocasião. Então, houve desdobramento e investigação interna. E nós sabemos que essa investigação da rachadinha, do peculato do Flávio Bolsonaro, ela não avançou. Isso foi embaralhado. O próprio Ramagem, eu já contei isso, ele esteve no Ministério Público, lá do Rio de Janeiro, para levantar informações sobre a investigação. Isso é fato. Ele era o diretor da BIM, ele não é atribuição dele. Mas ele esteve lá, naquela ocasião. A notícia que se tem é que na Receita, são duas coisas. A Receita Federal fez a investigação via COAF e
A outra investigação é do Ministério Público. Essa, via COAF, foi para o Ministério Público. O Ministério Público do Rio de Janeiro é que avançava a investigação. Depois, o STJ anulou aquela quebra de sigilo, a investigação foi embaralhada. Nós temos aí já 6 anos e nada aconteceu. E por quê? Porque houve uma ação pesada, política, o que nós estamos vendo agora, para que o Flávio Bolsonaro não fosse denunciado, e é claro, com as provas que existiam, o peculato ali está muito claro. E as provas que existiam, ele seria condenado. Mas aí eles embaralharam a investigação e o Ramagem teve um papel central nesta apuração. Portanto, aqueles que acham que o Bolsonaro vai se afastar do Ramagem é bobagem. Não vai, não pode, porque o Ramagem sabe muito. Poderia haver um afastamento via justiça. Essa notícia era surpreendente, a notícia, inclusive. Como é que ele vai fazer campanha se não puder, os dois não puderam se encontrar? Até porque tem um ato já de pré-campanha marcado para esta quinta-feira. Os dois estarão juntos, agora estarão, não há nada que impeça, porque foi retificada essa notícia, né? A notícia de que eles não poderiam se encontrar, a notícia que você está trazendo que sim, eles podem se encontrar, e eu digo, vão continuar se encontrando. O Ramagem, se não for parado por, seja a própria justiça, seja uma denúncia, seja qualquer outra medida mais forte, ele vai ser o candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo grupo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai fazer nada contra ele, porque ele sabe muito e sabe desde Juiz de Fora.